Boa noite! Hoje pontualmente às 8h30, porque hoje vamos falar papos de mães. Então as mamães precisam colocar os bebês para dormir, dar jantinha. Então, se você hoje, mamãe, se você que não é mamãe, mas também vive o ciclo da alergia alimentar, esse tema que é tão difícil, das quais muitas de vocês, eu já tenho 98 pessoas aqui aguardando, 100 pessoas, e é uma gratidão para mim poder falar desse assunto. Meu nome é Tatiane Puga Lima, sou redatora do portal Momento Saúde. E aqui em casa nós vencemos a alergia alimentar. Hoje minha filha é curada, Yasmin, tem 9 anos. Para quem vai ouvir esse podcast, bom dia, boa tarde. Esse podcast do Momento Saúde que tem atingido muitas mamães. A nossa audiência tem sido muito grande. Gratidão também aos outros portais que a gente tem feito parceria. Em breve a gente vai ter outras lives de outros assuntos. E se você... Boa noite aí a todo mundo que tá entrando. Você que também possui uma doença rara, alguma patologia, queira abordar desse assunto, por favor, nós estamos à disposição. Hoje eu vou falar a nossa vida, né? A gente vive jornadas em uma estrada, a gente tá caminhando, de repente as coisas ficam difíceis. E é assim, eu tava conversando com a Cíntia e ser mãe já é difícil, né? Ser mãe de alérgico, gente, vocês não imaginam. Então hoje, nessa live, a gente vai falar um pouquinho de como é isso. Ana, boa noite, todos vocês que estão aí, por favor, compartilhe. Se você conhece alguém que tem os sintomas de alergia, se não sabe como diagnosticar, qual o momento que essa pessoa está vivendo. Então, eu vivi isso bem de perto. Foram 3 anos bem intensos, difíceis. E uma coisa que eu queria falar para vocês, primeiro, né? Os diagnósticos, né? Quando a gente pega esses diagnósticos, você tem tal síndrome, você tem tal doença, e a gente se abala. E eu, nesse momento, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, me capacita a vencer isso. Me capacita, me ajuda a poder ajudar a minha filha. E naquele momento, bem difícil, eu comecei a pensar em outras mãezinhas. Se pra mim, que já estava aqui, né, São Paulo, próximo à capital, com médicos, laboratórios, já era tão difícil. Imagina para outras mães que estão tão longe. E de lá eu entrei em vários grupos, isso é bem importante, viu, gente? Participar de grupos. E nesses grupos eu falei, não, eu quero ter o meu grupo e quero falar tudo isso que eu tenho vivido. Então eu tenho um grupo no Facebook que se chama Manual da Alergia Alimentar. E eu acabei montando esse manual. E desse manual surgiu hoje esse portal Momento Saúde, porque naquela época não existia artigos científicos do que é alergia alimentar, não existia isso que vocês vivem hoje de ter o rótulo, né, todo escrito, não existia também naquele momento. Então a gente começou a se unir a pessoas, buscar informações, e eu falei, não, eu quero tornar a vida das pessoas mais fáceis, porque esses termos técnicos que a gente vê no dia a dia é muito difícil. Então a gente fala, nossa, como que eu faço alergia? Nossa, teste de IgE, não sei das quantas, teste de não sei o quê. E aí eu falei, não, vamos facilitar, né? Eu gosto do tipo de pessoa prática. E aí desse grupo, né? Hoje tem mais de 2.500 mães. Eu fui me aproximando de muitas mães, muitas. E uma delas é a Cíntia. E a gente fez uma amizade muito especial. E por isso eu quero contar para vocês. Cíntia, você já tá por aí? Cadê você? Minha senha aí, Cíntia. Tem muita gente aqui. Temos mais de 180 pessoas aqui. E a Cíntia vai contar um pouco da jornada dela, de como a gente conheceu, como hoje o filho dela, o Júlio, também está curado e como nós juntas conseguimos vencer a alergia alimentar. Eu amo essa hashtag, sabe, gente? Eu não vi a hora, né, do momento da cura. Acho que tantas mãezinhas ficam, né,
dessa ansiedade, né? De ter o filho curado, de ter uma vida normal. Então, eu vou trazer a Cíntia aqui. Deixa eu achar ela aqui, gente. Tem bastante gente aqui. E ela aqui. Cíntia, só aceitar para você participar. E vocês, a Cíntia entrou, Cíntia, só que tá tudo preto aqui, a gente não tá enxergando. Acho que tem que virar a câmera. Isso, agora sim, Cíntia. Boa noite, seja bem-vinda Boa noite. no nosso canal do Momento Saúde. Obrigado por você ter aceitado esse desafio, né? De falar desse assunto, da gente reviver esse assunto, né? Que para nós, é como a gente fala, aquela hashtag eu venci a alergia alimentar, né? Então eu queria que Verdade. você falasse quem é a Cíntia, conta aí, fala aí onde você mora, quem é a mãe do Júlio, conta aí, fala um pouquinho de você. Boa noite a todos do Momento Saúde. É um prazer, primeiramente, estar participando aqui dessa live e agradecer a Tatiane. Eu sou muito grata, né, a ela por ter ajudado a superar a alergia alimentar aqui em casa. Ela seguiu os passos da cura e assim que eu soube dos momentos difíceis que ela passou com a Yasmin, a pequena Yasmin, eu disse, não, eu preciso também seguir esse espaço para poder encontrar a cura do meu pequeno Júlio, né? Uhum. Então, meu nome é Cíntia, eu hoje sou mãe do Júlio César, ele tem 7 anos, e sou mãe também da Giovana, com 1 ano e meio. Uhum. Hoje eu moro em Maceió, Alagoas, né? E o nosso contato com a Tatiana foi justamente essa essa busca pela cura, né? Nós acabamos nos conhecendo através da alergia alimentar, Uhum. por a rede social, tentar Uhum. trocar nesse momento de uma ajudar a outra, uma auxiliar a Uhum. outra. E Uhum. a Tatiana é um anjo, né? Ela, na Imagino. época, é mais ou menos isso que eu só posso dizer, falar assim de você. Ela, na época, criou um grupo no Facebook, hoje tem mais de 2.500 mães, Uhum. tirava dúvida, auxiliava, e quando ela colocou lá o relato que ela Uhum. tinha encontrado a cura, eu Uhum. já vinha há 3 anos, apesar que a gente tinha se conhecido em 2015, se não me engano, no nosso primeiro contato, Uhum. e você ali relatava como foi, o passo a passo. Fora Uhum. isso, dava várias orientações, que a gente sabe, né, que Uhum. a alergia alimentar, não só você buscar a cura, mas tem Uhum. todos os passos. Uhum. Você entender qual é a diferença de intolerância, Uhum. sensibilidade, alergia alimentar, Uhum. você é, fazer uma dieta Uhum. livre desses alergênicos, ter cuidado Uhum. com a alergia cruzada, né? Nossa, é muito Isso tem... termo, né, Cíntia? Agora, são É tantos muito. temas, né? Mas o que eu estava falando, na nossa época, nem a parte da que a gente vê hoje, que os alimentos, tudo é uma lei, é obrigatório ter nos alimentos, né? Tudo por escrito. Na nossa época não existia. Então, o que que eu fiz, gente? Quando eu descobri isso, eu falei assim: eu quero compartilhar tudo com outras mães e até para Yasmin mesmo, saber tudo que ela viveu, né? Então, eu criei esse grupo e nesse grupo eu dava todos os detalhes lá, todos os relatos diários da minha vida e da Yasmin. Então, quando nós descobrimos a alergia alimentar, a Yasmin tinha 2 anos, uma criança normal, saudável, a gente viajava muito, curtia muito. E do dia para a noite ela começou a passar mal depois de uma reação de uma vacina pentavalente. E a gente nunca imaginava uma coisa com a outra na minha cabeça, nunca, né? Que ia ser por uma reação de uma vacina que a menina estava passando mal. Foi dia 20 de dezembro, próximo do Natal. Aquele Natal a gente já foi difícil para nós, porque ela passava muito mal. E o passar mal, gente, parecia uma crise de sinusite. E o negócio foi piorando, e o negócio foi dando diarreia, e o negócio foi entupindo. E nisso a gente começou a ir no médico, porque
Eu falava assim, não, não tá normal, né? E nessa caminhada de médicos também, gente, hoje em dia até que nós temos muitos pediatras que estão estudando mais sobre os assuntos. Mas na nossa época também eles não sabiam. E eu passei por diversos, e aí cada um dava um diagnóstico. Até falar, não, tá com suspeita de câncer de intestino. Porque ela já estava há um mês com diarreia. Ela já tinha saído da fralda, voltou para a fralda. E ela, gente, ela pele e osso, aquele cabelinho caía, caía, e a gente orava e falava, Senhor, o que que ela tem? Senhor, nos ajude a achar o que ela tem. E a gente levou numa alergista, imunologista maravilhosa, e ela falou, fez o teste de IgE, até então eu nunca tinha ouvido falar nisso, teste de alergia alimentar, né? A gente fala, a pessoa ouviu, tem alergia a camarão, tem alergia a algumas coisas assim, né? Mas alergia alimentar eu nunca tinha ouvido. E até quando ela passou todos os IgEs, eu falei, nossa, que absurdo, para que tanto? Eu já queria metade, já tirar, Cíntia. Eu falava assim, não, vamos tirar isso aí, né? O André falou, não, vamos fazer todos. Vamos, fizemos todos. E quando nós pegamos o diagnóstico, gente, que ela tava celíaca, né? Tava alérgica a leite, ovos. Então era leite, ovos, trigo, soja. E a gente falou, meu Deus, e agora? E a doutora falou, gente, e agora ela vai ser assim pro resto da vida, ela não vai ter uma cura e vocês vão ter que mudar os hábitos de vocês. Tomem esses antialérgicos, dê pra ela. E aqueles antialérgicos, gente, a criança parecia uma pessoa drogada, porque os efeitos colaterais nela era muito mal e ela não melhorava nada, ela só piorava, piorava. E eu comecei a pesquisar o assunto. Muitas de vocês passou por isso, que é a parte da alergia de contato. Então não podia pôr a mãozinha nela, né? Usar o mesmo sabonetinho que ela usava. E aí vem a parte do tal dos traços. O que são esses traços, né, Cíntia? Que são esses traços? Esses traços, gente, são as panelas que nós tínhamos em casa que a gente usava e eu tive que trocar todos os Tupperwares. Então, quando as mães falam assim, ai, gente, mas não tá dando resultado no meu filho. Gente, primeira coisa, tem que tirar tudo da casa. Tudo. E tudo, eu tive que trocar todas as panelas, eu tirei todos os Tupperware, comecei a usar por vidro, comprei liquidificador de vidro e mudar os hábitos. Então ali eu entendi, vamos mudar esses hábitos alimentares. E nós viramos veganas do dia para a noite aqui em casa, porque eu falei, gente, se ela não pode, eu também não vou comer. E meu marido também não podia, que a gente tirou tudo. Todas as mães fazem isso. Só que também a gente às vezes não sabe a comunicação, né, Cíntia? De como tratar as pessoas ao nosso redor, explicar. Porque a gente sofre muito com esse ciclo, né, Cíntia? Aí eu queria que você falasse assim, do Júlio. Como que você descobriu o Júlio, né? Como que levou ele a ter esse diagnóstico? Então, eu sou aquela mãe que sou adepta, eu apoio a amamentação exclusiva até os 6 meses. E o Júlio César, ele começou a apresentar problemas assim na pele. E naquela época minha mãe dizia assim, é brotoeja, brotoeja. É o calor do Nordeste, meu Deus, é o calor. E eu ficava pensando, meu Deus, mas nunca passa, nunca passa. E ele tinha aquela agonia de ficar se coçando. E a diarreia também. Eu disse, olha, se eu só amamento, então alguma coisa que eu estou comendo e tá passando algo para ele. E aí eu fui pesquisar. E aí, na pesquisa, aparecia muito sobre a questão da APLV, que seria alergia à proteína do leite de vaca. E nisso eu teria que também fazer a dieta. De restrição. Exatamente, de restrição. Isso. E as pessoas não entendiam, achavam que era apenas intolerância. Então, se eu cortasse o açúcar, né? Que hoje tem vários produtos que é sem o açúcar, é isso, que é para os intolerantes, eu poderia continuar com essa dieta. E não é bem assim. Sim, nos nossos casos, não. Por isso que Exatamente. a gente ficou bem próxima, porque assim, os graus deles eram muito altos dos dois, assim, a Yasmin, e a gente sabe que tem criança... Já é imediato, né? Já era, e aí era a reação 1 mês de sofrimento. 1 mês de sofrimento que era.
Então é assim, e é difícil, né, Cintia? Para as mãezinhas fazer dieta de restrição também é muito complicado, né? E amamentando ainda mais. Então, eu comecei a fazer a dieta e Uhum, não via melhora. Disse, meu Deus, uhum, não tem algum problema. uhum, E aí eu comecei a descobrir que poderia também ser outros alimentos. E uhum, aí realmente eu descobri que ele não era só a PLV, que é só uhum, quando o bebê tem alergia ao leite de vaca, mas assim, ele era um alérgico múltiplo alimentar. Ou uhum, seja, outras proteínas uhum, que, que acabava passando por mim, não, eu acho que também não quebrava direito essa proteína, uhum, e jogava para o meu sangue, uhum, consequentemente para o leite, e ele também uhum, não conseguia quebrar direito essas proteínas, uhum, dando a reação, as reações imediatas. uhum, Então ele teve bronquiolite, uhum. bronquite, as placas, né, no corpo, que Sim, de seria dermatite atópica. exatamente, que seria imediata, né, são chamadas urticárias, Sim. fora dermatite, e os olhinhos Uhum, inchados, boca uhum, inchada. E uhum, aí eu comecei a fazer a dieta uhum. e tinha essas nomenclaturas, como por exemplo os traços. Meu Deus, o que são É. os traços? E o que são contaminação cruzada? Era. E Uhum, eu demorei para entender tudo isso, né? E eu uhum, lembro que uma vez eu entrei em contato com você, acho que eu já estava desesperada, disse, olha, uhum, já fiz dieta do leite, já fiz dieta do trigo, uhum. que o trigo também, né, é um Também. alergênico forte. Aham, São uhum, mais de 33 proteínas e muitas crianças não conseguem, né, quebrar essas proteínas e acaba reagindo no corpo. uhum. E aí eu entrei em contato com você e você disse, você trocou tudo, mãezinha? Eu disse, como assim? Eu já lavei tudo. Ela disse, não, mamãe, O que tem que eu que faço? comprar tudo novo. É. E aí foi quando fiz a troca de todos os utensílios, liquidificador, tupperware, troquei as panelas por alumínio, Uhum, por cerâmica, uhum, vidro, né? uhum, E aí realmente ele teve a estabilidade uhum, e decretou-se em casa que não uhum, poderia entrar nada com ovos, trigo, uhum, leite, nenhum alimento que uhum, pudesse fazer reação dele. Ele era tão alérgico, que você imagine, eu acredito que ele tinha uns 8 meses, já tinha conseguido meio que estabilizar as alergias dele, e a minha irmã tinha saído para uhum, fazer uma refeição, um lanche, e quando ela voltou, ela começou a brincar com ele. uhum. E ele começou a coçar a gargantinha. Começou a coçar a garganta. E ela disse, ô, Cíntia, o que está acontecendo? Eu fui brincar com ele e ele tá. Eu disse, é, você, é o seu. Só o cheiro, É. imagine. Uhum. Só o Eu cheiro passei. do seu alimento está fazendo com que ele tenha irritação, está, Uhum, no caso, estava fazendo mal a ele. Ela, uhum, meu Deus do céu. Aí ela correu, foi lá, lavou-se, escovou os uhum. dentes, tá, voltou a pegar nele e ele parou imediatamente. Pra Eu você ver o coloquei para uma grau, pessoa né? inbox do Momento de Saúde que ela tem nos seguido e ela fala muito da dermatite e tudo. E eu falei para ela, porque assim, muitas vezes os médicos não conseguem diagnosticar essa dermatite. Essa dermatite, muitas das vezes, é uma alergia alimentar, ou você é celíaca ou intolerante. Gente, do dia para noite o organismo muda, a gente vai mudando. Então a gente começa a ter alergia a coisas que a gente consumia, porque o organismo entende que agora mudou, né? Ou você também começa a ver que ele vai reagir de outras maneiras. Só que para nós é muito difícil entender isso, né? Você falando nisso, eu lembro da Yasmin que eu levei para ela ver o Biso. E ele tinha tomado leitinho, o café com leite, coisas que eu amava. Gente, para mim o café do leite, o pão, eu me sentia no começo aquela mãe drogada, né? Porque assim, a gente quer vão comer as coisas e não pode. É terrível os 21 A dias da dieta. abstinência, meu Deus, como é difícil. E aí meu Muito. vozinho deu um beijinho na Yasmin e ela saiu, começou a ficar mal e a Yasmin teve 3 edemas de glote. Eu moro aqui no meio do mato, hoje não é mais meio do mato, né? Perto da Pedra Grande aqui, mas é longe do hospital. E eu vivi assim dias muito difíceis, né? Porque você não pode sair com a criança
é igual nossos filhos muito comunicativos e as pessoas querem conversar, querem tocar. De perto da minha casa, uma pracinha. Eu lembro uma vez que eu falei, vou com ela ali. E eles estavam fazendo um piquenique. E justo as crianças estavam comendo o quê? Cheetos. E a mãe falava assim, eu vou dar. Eu falei, moça, ela não pode. Não, mas é só um pouquinho. Sua filha vai ficar com vontade. E as pessoas não entendem. Acho que o mais difícil para nós, como mães, é quando nós falamos, nossos filhos não podem. E as pessoas não acreditam. Quando tem um diabetes, né, um diagnóstico de diabetes, as pessoas aceitam mais, né? Agora, quando fala alergia alimentar, parece assim, uma frescurinha da moda, né? Essa mãe tá muita frescura. E foi aí, gente, que eu vi que o tratamento não tava dando resultado. E eu falei, gente, eu vou mudar. Que eu vou para alguma coisa alternativa. E foi aí que eu conheci a nutrologia. E hoje nossa, louvo a Deus que eu trabalho com diversos nutrólogos. Amo escrever os conteúdos, que trabalho numa agência de marketing médico hoje, né? E por causa, a Cintia acompanhou toda a minha vida. Ela viu que a gente brinca, né? Do limão fazer uma limonada. Então, disso tudo, gente, é você encarar e falar, opa, o que eu posso mudar? Então, a Cíntia, muitas vezes, falava, mas Tati, e para nós, sozinha, é difícil enxergar, né? Tati, me ajuda aí, o que eu tô fazendo? O que eu posso melhorar? E aí eu fui contando essa parte da nutrologia na nossa vida. A nutrologia, o que ela faz, gente? Ela faz exames de sangue, ela faz exames de escaneio o corpinho para ver quais os metais, como que tá os minerais do corpo. E lá, gente, sai preciso os exames. E aí a gente viu Yasmin que estava toda intoxicada e de muito tempo, acho que ela estava assim, mais uns 3 meses mal, né? E foi ela começar a tomar aqueles produtos naturais e ela foi melhorando, desintoxicando. E em 6 meses a Yasmin estava curada. Só que aí, gente, que a gente recebe, tá curada, e agora? E agora eu consegui um encaixe na USP, aqui em São Paulo, no setor de alergia e imunologia. Porque a criança curada, o organismo curado, demanda um tempo para a criança poder voltar ao normal. E muitas das vezes a gente tem pressa com isso, né? E as nutricionistas de lá me ajudaram muito como proceder. E aí fazer aqueles testes de provocação oral, que é terríveis. Eu fiz com a Yasmin várias vezes. Para ter certeza do que a criança pode. E aí começar a ir procurar, né? Então eu tinha em São Paulo, tinha padarias só de veganos, só de crianças alérgicas, de começar a ir em lugares. Então as mãezinhas também às vezes querem sair com os filhos, mas naquela padaria, naquela pizzaria, eles não usam tudo separado, gente. Não usa. Muitas pessoas, né, Muita Cíntia, atenção. que, Muita que atenção. que elas vendem também. Algumas mulheres que falam assim, meu produto é sim para alérgico. Aí você fala assim, mas a sua cozinha é separada? Não tem como. Então essa mãezinha vai lá, o filhinho consome e aí tem muitos problemas. E aí eu e a Cíntia, como eu ia passando a minha jornada, um belo dia a Cíntia falou, cansei, vou para São Paulo. Posso ir para sua casa? Eu falei, mas é lógico que você pode vir para minha casa. Manda ver. Pega o Júlio e vem. Só que, gente, se viajar com uma criança normal já é difícil. Não dá nem para ir na padaria, na pizzaria. Imagina sair do Nordeste, né, Cíntia? E Verdade. vim para São Paulo. Então, foi um baita planejamento da Cíntia, né, Cíntia? Então, nós nos conhecemos em 2015, né? Sempre trocando figurinhas. Você, né, sempre você estudando de um lado, eu estudando do outro, e me auxiliou muito. E eu acredito que foi no ano de 2017, o Júlio já estava com 3 anos, e em menos de 6 meses ele tomou 3 adrenalinas. Então, eu percebi que só a dieta, só a restrição, embora ele estivesse bem em casa, quando eu saía com ele na rua, embora ele era muito consciente, sabe? Eu achava tão lindo que ele sabia que ele não podia, não posso ovos, eu não posso leite, não posso. Ele não pegava nada de ninguém. E se alguém viesse oferecer para ele, ele vinha, mamãe,
eu posso. Ou então, Uhum. diretamente, ele falava, olha, eu não posso, eu sou alérgico. Uhum. Então, até o momento, ele estava bem. Então, mas como ele era um alérgico mediado, né? Assim, Uhum. com aquela resposta imediata, Uhum. se a gente tivesse um ambiente em que alguém cortasse um bolo, por exemplo, ele tinha logo a resposta, né? Ele tinha Uhum. logo uma reação alérgica muito forte. Então, Uhum. muitas vezes a gente estava passando em frente a uma lanchonete e só o cheiro, a gente tinha que correr com ele para a emergência. E as placas começavam a aumentar, a boca inchando, olhos inchando, todos aqueles sinais de alérgico. Uhum. E dava um antialérgico, dava um corticoide mais forte e não resolvia. E aí o médico dizia, olha, temos que ir para adrenalina. Uhum. Então, assim, o medo de ter um choque anafilático, eu Uhum. fiquei, meu Deus, eu vou acabar perdendo meu filho. Uhum. Né? Que, inclusive, eu tive que dar uma pausa na minha vida profissional para cuidar Uhum. dele. Porque o alimento, você veja, o alimento é algo que nos nutre, Sim. que nos dá a vida. Mas no caso do E, meu filho, e vida poderia. social também, né, Cíntia? A vida E social. vida social, né? Eu até Uhum. fazia de tudo. Eu fazia, aqui nesse Instagram tem até algumas receitas que eu tentava Uhum. adaptar, né? Uhum. Um brigadeiro de probiótico, né? Que seria a banana verde, a Uhum. biomassa, né? Da banana Uhum. verde. Uhum. De batata doce, a gente Bolos, fazia cada coisa. exatamente. Bolos sem trigo, sem leite, sem ovos, você imagina, Eu né? conheci várias farinhas que eu nunca sabia que existia na vida, mas tem algumas que até hoje eu amo, sabe? Eu não, eu me Pronto, se alguma coisa adiantou foi ter estudado nutrição, mesmo sem o Sim. certificado, somos nutrólogas, Sim. PhD, não temos o diploma, mas assim, estudamos muito, né? Porque isso Uhum. é a vida dos nossos pequenos. Uhum. Então, quando ele teve a terceira vez que ele foi para adrenalina, em pouco tempo, eu conversei com meu marido e disse, olha, não dá mais, Uhum. a gente protege ele dentro de casa, mas quando a gente sai na rua, ele está desprotegido. Então não está resolvendo só a dieta. Eu sentia-se como assim, o tratamento é justamente a exclusão. Uhum. Mas por estar excluindo demais, eu achei que estava fazendo mal a ele, porque não tinha contato nenhum, entendeu? Então, Sim. pouco que ele entrava em contato, a reação era imediata. Nós, para você ter uma ideia, na época, a nossa igreja tinha 1.000 membros, né? A gente sempre conviveu lá. Nós tivemos que mudar de igreja, porque é difícil, as crianças tomavam leite, as vozinhas, todo mundo toma leite, café da manhã. E aí a comunicação, né? Bom dia, boa tarde. Ai, quero dar um abraço, quero dar um beijinho criança, gente. Essas que nasceram na pandemia já são diferentes, né? Mas na nossa geração, as pessoas quererem abraçar as crianças, dar beijinho, apertar as crianças, e aquilo já piorava. Então, isso que a Cíntia falou, essa parte de que tem crianças que não são mediadas e demora esses efeitos, e as mães nem sabem. Então, no nosso caso, era até bom porque a gente já sabia que foi aquilo, foi agora, aconteceu. Só que para nós era assim, mais um item. Naquele lugar eu também não posso ir. Aí a gente arriscando da lista, né, Cíntia? Ah, é muito difícil. É Nossa, para as solitário, mães, né? é o que eu falei para a Cintia, assim, agora na pandemia, eu revivi muito isso, porque eu fiquei 4 meses, né, com a Yasmin em casa, sem sair, e para as pessoas vir visitá-las, elas tinham que fazer todo um protocolo, sem tomar leite, sem comer pão, trigo, nada disso. Não podia brincar mais de bexiga, não podia brincar mais de massinha, ela gostava de brincar de maquiagem, maquiagem também tem glúten, então não podia É. nada. Então tinha a parte dos brinquedos também, né? Dos É muito brinquedos. E difícil. aí tinha gente que falava assim: ai, põe essa criança numa bolha. Até quando essa criança vai viver assim? Ai, essa criança não aprendeu que ainda não pode? Porque aí falava assim: vai na festa, que eu tinha as amigas evoluídas que montavam os kits para festa. Gente, eu tinha uma amiga que ela montava a festa inteira e levava a marmita para a criança. Só que eu falo, gente, não é a mesma coisa você olhar, você comer aquela coisa lá, né, de farinha de arroz e ver uma É criança verdade. comendo uma coxinha. Aí você comer um brigadeiro
ver uma criança comendo brigadeiro normal e você comendo os nossos brigadeiros de batata doce, né? Muito Então, difícil. não dá, gente, não dá. Apesar, assim, olha, ele, né, no caso do Júlio, por exemplo, ele nasceu assim, ele não nasceu alérgico, né? Então, Uhum, desde bebê ele era alérgico. Então, ele uhum. não sabia os sabores de um beijinho, um Ai, bolo, já era entendeu? difícil. Então, ele não tinha noção. Gente, a Yasmin, a gente morava perto da pizzaria, ela queria comer a pizza, ela queria passar na Ai, padaria, e ela não entendia por que que a gente não ia, por que que mudou de igreja, por que que, sabe, ainda para uma criança pequena, porque era 2 anos e meio, né, 3 anos, mas aí é uma criança que já tinha um paladar, né, que já conhecia. é, E aí, nessa aventura toda, a Cíntia conversou com o marido e falou, vou para São Paulo. E eu falei, pode vir, vem que eu vou estar te esperando, né, Cíntia? foi. Quando eu cheguei aí, você já tinha passado, olha, assim, é mais ou menos assim, o tratamento e tal, e eu conversei com ele, ele Uhum, disse, então vá, eu uhum, confio em você, você é a mãe, você está mais próxima. Eu uhum, disse, eu não iria fazer nada que colocasse a vida dele em risco. E uhum. foi quando você me apresentou o Dr. Carlos, Uhum, e ele passou, né, um protocolo de uhum, desintoxicação e de suplementação para uhum, fortalecer esse organismo, ou seja, limpar, né, uhum, e tratar esse intestino, porque uhum, aí no exame detectou que ele tinha um intestino impermeável. uhum, Então, tudo que ele comia, por esse intestino estar, que no caso ele disse, olha, puxou da mãe, uhum, né? Que no caso eu também, né, uhum, ele explicou mais ou menos que quando a mãe tem o intestino permeável, uhum, passa para o bebê, né, esse mesmo uhum, intestino, e aí, como eu já tenho uma vida que me adaptei, né, a uhum, essa alimentação, mas ele, por ser criança, por ser bebê, não uhum, tem toda essa proteção no intestino, então tudo que entra acaba caindo na corrente sanguínea e ele tem essa resposta imediata. uhum, E aí foi feito o tratamento, né, uhum, de desintoxicação e depois de suplementação e de uhum. fortalecimento desse organismo. E Então aí é foi assim, quando gente, é a base de foi tudo vitaminas, melhorando, minerais. vitaminas, É, minerais, tudo assim. exatamente. Que às vezes as pessoas falam, nossa, que é isso? Não, é coisas bem naturais, gente. Que assim, é engraçado isso. Que quanto mais natural, mais se assusta as pessoas, porque É. tá com uma carga, né, tão alta de antistamínico. E nossa, eu lembro as mães todas desesperadas para comprar, fazer compra coletiva de adrenalina injetável. Gente, essa é a vida das mães de alérgico. Então a gente nos grupos vivia com isso e tal. Então, quando a gente vê algo muito natural, muito acessível, você fala, imagina, esse negócio aí não vai dar resultado, não, né? Eu falo, E o doutor nossa, Carlos, interessante que ele chamava atenção no consultório, porque dizia assim, o remédio que você vai passar, o remédio que você repare. Ele dizia, não é remédio, minha filha, é suplementação. é Tudo aqui é vitamina. natural, tudo aqui é Isso. vitamina. Uhum, É o que seu filho está precisando para poder fortalecer o organismo dele. uhum. Então, aí depois, realmente, eu saí ainda pesquisando o que era SMS, né? O É, que MSM, metilsulfonil. MSM, pronto, eu Gente, esqueci. nós, para alérgicos, a gente usa algas. Vocês acreditam nisso? E olha, o É, negócio dá resultado. Então, a Yasmin pega um negocinho daqui, toma, você fala, "Ah, crise de sinusite, que esses mega cabelo, vai na piscina. Nossa, toma aquela, ela fala, cadê meus remedinhos? Toma aquelas capsulinhas dela, pronto. Então, é um negócio assim tão que você fala para faringite, né? Os produtinhos da Veleda, aquelas coisas. E aí você fala, gente, é tão saudável que são linha antroposófica. Nossa, que nome, que palavrão, né? Gente, são linhas de plantas orgânicas e naturais. Então tem um vasto oceano. Se você que está aí buscando essa cura na medicina tradicional e não está achando, vai para a medicina alternativa. Então, dentro da medicina alternativa tem a homeopatia, tem várias linhas, né? Não são, são médicos formados que sabem os protocolos para fazer e cada um, Cintia, também é diferente. Por isso que é legal aquele scanner, porque ele escaneia o corpo e ele dá preciso qual a vitamina e minerais que seu corpo precisa.
né? E muitas das vezes a gente vai nos pediatras e ele passa tudo igual, mas fala, gente, mas cada um é diferente, né? E a gente, é, nós estamos acostumados, né, a medicamentos, a Uhum, apelar para a indústria farmacêutica. Se não uhum, passar remédio, né, a uhum. gente não está satisfeito. Como assim? A gente vai para o médico não receita Nossa, isso aí nada, é muito leve, né? é alguma coisa, tem alguma coisa errada, esse médico não é bom. É É, isso aí fica porque trocando. É. exatamente, porque principalmente no Brasil, a gente trabalha já com o doente. Uhum. Os médicos não costumam trabalhar na prevenção, É isso que né? é legal que são os nutrólogos. Eles tratam a prevenção. A Eles falam, prevenção. né? Para não é muito legal isso, gente, que eles veem todos os nossos históricos, igual a Yasmin que continua o tratamento, todo o histórico familiar. Como meu pai tem Alzheimer, se tem alguém que tem câncer, o que que tem na família para desde pequenininho já ir tratando, sabe? Já ir, obrigada, gente, todo mundo aí que tá mandando coração. Se você tem Uhum. dúvida pra gente, vai mandando aí para nós. Nós estamos à disposição. Como eu falei, é papo de mãe. Aqui nós estamos contando a nossa história de vida, né, Cíntia? E o Exato. mais Podemos difícil para ajudar nós alguém, né, que esteja passando pela mesma situação. te passar, te indicar e depois manda, vai ficar salvo aqui também. E o mais difícil para nós, né, Cintia, que acho que mais assusta é a rotina nova, né? Porque requer uma rotina, uma disciplina, né, Cintia? Que mãe de alérgico deve ter. Exatamente. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado, como já falei, com a questão dos traços, olha a questão dos utensílios, são os rótulos. Hoje, Mas a graças a alimentação Deus, né? também, né, Cíntia? A Hoje, alimentação. É assim, por exemplo, hoje, verduras mineiras. A gente pega às vezes qualquer verdura. Gente, se você tem às vezes o orgânico, vai ajudar tanto, né? Tirar o industrializado. Gente, se você quer curar seu filho, tira o industrializado da sua casa. tira industrializado, tira o leite, porque nesses estudos a gente descobriu que ele é altamente inflamatório, então ele continua Uhum, inflamando o intestino do seu filho, e vai ser mais difícil a cura. O glúten também é assim. Se puder também, de certa forma, compra, faz a feira ali do mês, mas procura tirar os agrotóxicos uhum. das frutas, das verduras, Aqui era desses soja alimentos. também, né? A soja, tem muita mãe que dá Exatamente. muito suquinho de soja para as crianças. Gente, como dá suquinho de soja, colocar soja em tudo, né? Então também tem que tomar cuidado com os excessos, né? Assim, tipo, esses excessos é que Exato. são. As mães, hoje, graças a Deus, o mercado de alérgico nos ajuda muito. Na nossa Uhum. época não tinha, eram poucas Não tinha. farinhas. Para a gente poder acertar num bolo, a gente tinha que fazer uma mistura ali com um Nossa, fécula era. de batata, sabe? Uhum. Se organizar para poder ter uma massa legal para a gente tentar fazer um bolo, alguma coisa para Uhum. eles. Hoje não. Graças a Deus, tem mercado só para alérgicos, Ai, tem o só para SOS intolerantes, Alérgicos. né? Eu queria até falar, gente, a SOS Alérgico da minha amiga Sandra, ela é maravilhosa e aí são franquias que ela tem no Brasil inteiro. E ela vende online, então ela tem tudo que vocês imaginarem, desde ovos da Páscoa, biscoito de arroz, nossa, muitas coisas saudáveis, farinhas, então era o nosso passeio, sabe? De ir lá. Chefes, né, de cozinhas também que viram esse público, essa necessidade de atender essa população que não pode comer qualquer coisa, também estão se especializando, fazendo muitas receitas, a gente consegue também encontrar no YouTube. Então é isso. Vocês que utilizam o industrializado ainda, a nossa indicação é que tire. Mãe Mas se tiver, raiz. olhe direitinho nos rótulos, como a Tati mesmo disse, nesses anos, esses últimos anos, na nossa época não tinha, mas depois houve uma lei, a lei do rótulo, se não me engano, Sim, foi no sim. rótulo, não é É isso? que o pessoal da ASB que tentaram e várias pessoas, associações de alérgicos e tudo, conseguiram, Exato. perante a lei, que ter nos rótulos que continha traço. E a gente se assustou de tantos alimentos que a gente nunca imaginava, né? Que tinha traços. Exemplo, o próprio feijão, às vezes que a gente compra, que aí vem soja no meio misturado, vem um monte de coisa. Então, eles são obrigados, se eles usam os mesmos silos, eles são obrigados a colocar.
E às vezes a mãezinha nem sabia, cozinhava tudo lá, mandava ver e a criança passava mal. Exatamente, porque naquele produto, mesmo que não fosse um feijão, não é uma soja, mas Uhum, houve ali uma contaminação cruzada, porque foi no uhum, mesmo caminhão, porque foi, enfim, uhum. acabou tendo contato, e a mãe acaba cozinhando, fica sem entender o que que aconteceu, o que que houve, e muitas vezes está ali no rótulo, e não é só alimento, não, medicamento Uhum. também. Também, Tem uhum, medicamento à muitos. base de Protetor leite, né? solar, né? Protetores solares, massinha de brincar, né? Aquela massinha Uhum, vai trigo, uhum. giz, vai trigo também, não é Sim, isso? Leite, se eu não me engano. é, vai leite. Bexiga, bola de sopro. Vocês vejam, gente, é muita coisa. É Uhum. uma rotina realmente de vigilância. Era, Se a mãe não exatamente. tiver aquele apoio da família, dos Uhum, amigos de entenderem, né? uhum, Que a mãe está passando por um processo difícil de proteger o seu filho, muitas vezes é tida como, é fresca. uhum, A minha criança só tem uma intolerância, mas não, gente, alergia um pouquinho, sim, faz mal. Então, uhum. sempre procure saber qual Eu que é o falo um tamanho. pouquinho mata. Os edemas de glote que a gente viveu, gente, só quem vive e colocou uma criança numa adrenalina é o que sabe como que é o outro lado, né, Cíntia? Então, é por isso que eu montei o manual da alergia alimentar, porque as mãezinhas não sabiam como falar isso para os familiares, né? E aí, lá nesse manual, a gente está lá dentro do meu grupo lá, nós temos esse manual, tá lá até hoje, você pode imprimir e aí entregava para os familiares, entregava nas escolinhas. Gente, eu sofri muito também com isso, porque as escolas falavam, não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aí eu tive uma escolinha maravilhosa e eles tinham aula de culinária. E no dia da aula da culinária eu trocava tudo, levava tudo de casa. E a pro era um amor. E falava, não, Tati, fica tranquila, pode trocar tudo, ninguém vai perceber. E eu conversava com as mães, e aquelas mães, gente, foram maravilhosas. E a Yasmin tem um vínculo com aquelas crianças tão grande, porque aquelas mães, elas faziam os filhinhos também comer as mesmas coisas que a Yasmin, nas Que festinhas. bom. Então, Que ela, coisa assim, linda. foi A muito socialização. aceita. Aceita, sabe, Cinti? Quando ela teve a cura da última, né, que foi o ovo, que demanda muito, gente, muito tempo para reintrodução. Então é pouco a pouco, por exemplo, 10% de farinha de trigo, 90% de arroz. Ai, agora vai ser traço só em assados. E aí vai, agora vai comer só traço. Então é um processo lento, gente, essa reintrodução. E os ovos eu tinha muito medo, porque ela tinha tido edema de glote aqui comigo, então eu tinha muito pavor de ovo, sabe? Até hoje eu tenho pavor, que pra mim eu não consigo, assim. Ela come ovo mexido hoje todo dia no café da manhã. E eu ainda Você consigo acredita que só. até hoje eu não tenho coragem de dar ovos para o Júlio? Então, Tenho eu fui medo. na escola. Você acredita que daí na escola eu combinei com a escola e eles falaram: não, a gente dá. Porque eu já tinha tentado 2 vezes. E ela era alérgica à picada de inseto. Só que isso não dá nos exames. E lá na USP eles tinham falado pra mim, falou, não, ela não tem reação mais de ovo, ela já tá curada, isso aí é da picada de insetos. E eu brigava e eu falava, não, 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 não. E ela morria de vontade de voltar a comer ovo. E ela via as crianças comendo aqueles ovinhos cozidos e tudo, e Páscoa que faz aqueles enfeitinhos do ovo, pinta o ovinho, depois come o ovinho. E eu falava, ai meu Deus, e agora? Aí eu combinei com o pessoal da escola. E aí eu falei, gente, que era pertinho, né? Passou mal, vocês me ligam, eu vou pro hospital, mas vamos deixar. Gente, ela comeu com tanto gosto, e eu ia toda hora mandar uma mensagem. E aí? Tá bem? E aí? Tá ótimo? Nossa, quando chegar em casa vai passar mal. Ah, vai ter diarreia, vai ter não sei o que. Gente, ela tava totalmente curada. E pra mim era difícil aceitar isso também. Nossa, totalmente curada. Como assim, né? Vou voltar à vida normal. E É, aí, a primeira coisa que a gente faz. mas é engraçado que Comemorar. algumas coisas, eu, por exemplo, nunca mais voltamos ao leite, ela não tem paladar do leite. Igual eu te Aqui falei, é o muito ovo, jeito. eu faço pra ela, mas eu enjoo do cheiro do ovo. Eu sinto um enjoo e ela come, ela fala, igual hoje mesmo, ela falou: poxa vida, podia colocar ovo no arroz. Pra ela tudo tem que ter ovo, sabe? Então eu fico tão feliz.
tão feliz de estar curada, de querer comer tanto ovo, e eu faço ovo para ela. Tudo que ela pede de ovo, eu faço, sabe? Ah, que Ovinho bom. mexido aqui, ovinho mexido ali. E é uma coisa que ela tem paixão. Agora, outras coisas, igual ela fala do leite, não faz bem mesmo. Então, eu não forço. Pães, ela não quer nenhum, comer nada. Não gosta de nenhum pão. Mas se ela quer comer ovinho mexido, a fruta de manhã, ela fala, mãe, eu sou saudável. Então eu falo, É, que bom, né? aqui em casa também, Júlio César é assim. Esses dias uma menina que estava aqui em casa, a gente estava conversando, e ela disse, Cíntia, como seus filhos se alimentam tão bem? Uhum. Eles têm uma alimentação ótima, De porque aqui em casa fruta, verdura, né? é fruta. Hoje ele está um pouquinho mais seletivo, vai chegando a idade, né? Isso eu como, isso eu não como. Uhum. Mas, por exemplo, ele não troca nenhuma besteira, um biscoito, nada por um alimento assim mais saudável. Uma fruta, Uhum. sabe? A alimentação, ele mesmo, ele se adaptou à alimentação dele. E Sim. assim, se não fosse ele, eu não teria tido tantas informações a respeito da alimentação, de uma alimentação saudável, porque Uhum. eu era, né, era uma pessoa que tinha uma alimentação muito, como poderíamos dizer, Ah, Tatiana? desregulada, né? Que é o Ai, normal muito da nossa sociedade. desregulada, gente. Meu negócio era fast food, era Uhum. comer besteira, entendeu? Uhum. Apaixonada por doce, trocava Uhum. qualquer coisa por Ai, raízes, gente, por doce por eu sou. Meu Deus, verduras. comer balinha da Fine, eu vou lá e Yasmin fala, ai, não quero, obrigada, mãe. Ai, eu quero, eu quero. Pronto. Pronto, meu marido, na época era no meu namorado, ele saía e disse, meu Deus, você parece criança, tu tem um Os paladar muito paladar. É. infantil. Chocolate, E, gente, chocolate. Eu comia chocolate todo dia, eu e ela. Todo dia, todo dia, todo dia. Tanto é que hoje eu deixo muito ela comer bolo de brownie, que ela ama. Porque ela não acostumou com bolo de confeito, sabe? Chantilly, essas coisas. Então ela não gosta. Mas o ela meu gosto é bolo de gosta. cenoura. Bolo de É, sim, ela também cenoura, gosta. Ela ama também. ama. Mas é muito bom a gente ver isso. Gente, olha o que a Cintia estava falando. Ela se enxergou nela uma alimentação, né? Eu vivi 15 anos da minha vida vegetariana, me alimentava super bem. Depois casei com um marido que gosta de comer porcaria e aí foi igual assim, sabe? Foi, né? Ele foi me conquistando com essas coisas. Fui aprendendo a comer muitas coisas e aí foi assim bagunçando a alimentação. Hoje a gente, assim, é mais desregrado com a Yasmin, às vezes, de fast food, sabe? De deixar ela, a gente fala se permitir, cookies. Ela ama comer cookies. iFood, então, ela fala assim, nossa, vou comer. Hoje, ontem à tarde, que agora aqui já tá começando o frio, né? Ai, queria comer um cookies à tarde. Então, a gente deixa, sabe? Ai, quero comer tal Uhum. coisa. Então, assim, não era... Porque nós vivemos 3 anos de uma regra muito É, difícil na mas restrição, né? a Muito gente tenta difícil. recuperar, né? Então a gente A gente tenta deixa. recuperar. Deixa ela Mas assim. é que virou, tornou-se realmente assim uma rotina, sabe? Ele Uhum, não troca besteira mesmo. É uhum, como no caso dele, da Yasmin, é diferente. A Yasmin já tinha um paladar que uhum, ela já tinha provado de outras coisas. Ele não, uhum, né? uhum. E para você ter ideia, a primeira vez que ele veio tomar um refrigerante já foi com quase 5 anos. Aí ela E não mesmo toma de assim, jeito nenhum. ele não sabe, Ela mesmo assim, fala ele, disso. por Ela exemplo, fala das. vamos para um aniversário, geralmente só tem refrigerante. Ele vai tomar um Uhum. copinho ali, depois ele. Aí, se ela tem problema, suco, por exemplo, a gente acostumou, né? Com suco super bom, água de coco de 100 vezes para ela gostar e ela ama. Então, ela só quer tomar ou água de coco ou suco natural. E às vezes chega nos lugares e não tem. Então, ela toma a água dela, mas ela fala, ela não consegue tomar outro suco, sabe? Que ela fala que é muito doce. E refri, ela fala que isso dá celulite, que ela quer ser uma moça sem celulite e faz mal para Tá os rins. certa. Realmente ela tá certa. Eu acho engraçado isso dela. E porque assim, eu tenho muito problema renal, né? Que já é genético e tudo. E eu tomei um pouquinho de refri, passo muito mal, muito. E ela fala, tá vendo, mamãe? Eu falo pra você, não toma, não toma. Eu falo, filha, mas como é difícil esse paladar, né? De você Uhum. ter a vontade de querer tomar. Então, isso é complicado também, né? E uma coisa que eu falo muito, Cíntia, por isso, assim, para não expor a criança a isso. Se você sabe que vai num lugar, que chega lá que todo mundo vai consumir aquilo, e sua criança é alérgica, eu acho melhor não ir.
Eu fazia É, muito isso com ela, sabe? Porque é difícil para eles. Eles querem brincar, não pode, porque a brincadeira vai ser massinha. Ah, não chega perto da bexiga. Então era muito difícil. Então os legais eram aniversários de alérgicos. Vivemos um tempo assim, né? Só é vida de muito alérgicos. difícil. Agora, eu ainda ia, sabe, Tati? Porque, assim, mas também eu falava para todo mundo. Minhas Uhum, amigas, quando chegava um convite, sim, uhum, tu vai ter um aniversário assim. Eu disse, olha, eu vou. Aí meu filho é uhum, alérgico. uhum. Ó, eu vou botar uma plaquinha. Deixar a camiseta, né? Igual minha Pra... amiga fez do autismo, é que eu não sabia na época, mas eu acho que se hoje, gente, acho que eu faria isso. Eu colocaria na Yasmin. Não, eu colocava etiqueta em tudo, né? Eu sempre. Em tudo. Pronto. Na Colocava a escola era etiqueta assim. aqui nele, porque assim eu evitava que alguém na festa fosse oferecer. E ele também Uhum, já sabia. Uma vez uhum, ele foi com a minha irmã. Minha irmã foi convidada para esses aniversários grandes, sabe? Que aqui tem uhum, umas casas de festas bem tipo Xuxa. uhum, E aí ela disse, Cindy, eu queria tanto levá-lo. Eu disse, tá uhum, bom, vou preparar a marmita dele para você uhum, levar. uhum, Pronto, ele tinha 2 anos e meio, repare, menino. uhum. Aí eu preparei a marmita dele e disse, pelo amor de Deus. Porque só eu cuidava dele, ninguém mais. Eu sabe, era como se eu peguei ele para mim e coloquei na minha bolha, não é nem Ai, na a bolha gente do outro, sabe. na minha A gente bolha. sabe o que é isso. É porque a responsabilidade, né, Cintia, de acontecer isso com É, alguém, do sofrimento. É terrível, gente. Então não julguem aí, as mãezinhas de mães de alérgicos que são super protetoras, sim. aí eu disse, olha, pelo amor de Deus, cuide dele. Aí eu mandei a marmitinha, né, toda arrumadinha. Ela foi com a sacolinha, foi embora. Ele mesmo, aí ela colocou a marmitinha assim do lado da cadeira. Hum. Ele mesmo pegava a marmitinha dele, colocava, tirava o suquinho dele, disse que agora eu quero comer. Tirava a marmitinha dele, comia a coxinha dele, comia o risolezinho dele, pegava o bolinho dele de cenoura, comia, agora eu vou Uhum. brincar. Aí Hum. corria para brincar. Ai, que Então, assim, fofo. Cíntia, você tá educando tão bem esse menino, ele dele saber, dele ser consciente que ele não Uhum. pode comer, e ele simplesmente se contenta com o que ele pode Uhum. Com comer. que ele pode, sim. Porque para eles o que pode, nossa. E é assim, dentro do que pode, que é a que mais tinha essas perguntas. Dentro do que pode, gente, todas as verduras, frutas, tudo que era orgânico, natural, saudável, podia comer a quantidade que quisesse. E uma Exato. coisa muito legal que todas as nutricionistas e os médicos falavam era para eles não terem traumas alimentares no futuro. Então, não ver uma comida como algo mal. Então, o que, que eu fiz muito com ela? A gente fazia todas as culinárias eu ajudava, ela me ajudava a preparar. Então a gente ia separando os ingredientes e até hoje ela gosta muito disso. Desses preparos dos alimentos. Agora ela tá numa nova fase, que agora ela fala que já é moça, então até as carnes agora aqui em casa ela já tempera. Então ela já tem o paladar dos temperos. A gente planta muitos temperinhos aqui em casa para ela Maravilha. gostar disso, né? Gostar da comida para isso não causar trauma. E o legal disso é que a Yasmin entende muito. Então, se ela vai sair hoje com uma criança alérgica ou uma criança que a gente conheceu esse tempo atrás, as crianças são veganas, e ela sentava e comia normal com essa criança, ela interagia normal. Então, ela comia todos os alimentos porque ela fala, mãe, eu já passei por isso. Então, isso que é legal, é uma mentalidade do que ela já passou, né? Que ela tá curada, mas que tem estilos de vida por religião, a criança não come, né? É. Ou às vezes é um hábito dos pais. Então é muito legal o respeito que ela tem com esse tipo de criança ou dos pais. Então a gente preza, a gente conheceu uma família no Ano Novo que eles falaram assim: nossa, a gente é tudo vegano. E aí o Natal fizeram um Natal, né? Vegano, e eu falei, nossa, eu e Yasmin ia amar passar com vocês, porque a gente come, né? A gente de tudo. Como assim come de tudo? Eu falei, não, que a gente passou 3 anos da nossa vida vivendo como veganos. Então, hoje a gente não vive mais, né? Mas a gente aprendeu muita coisa. E todo esse Ai, aprendizado, né, Cintia? A gente vê o que vai é pra bom, o vida. que eu vou manter. Desse aprendizado surgiu a nossa amizade, gente. A amizade a Exato. gente leva Até para a hoje. eternidade, né? Então, é assim, a gente Até vê hoje. nossos filhos crescendo. Eu queria visitar lá, Cintia estava me programando, veio a pandemia, não Vem, consegui ir. Agora foi. já está liberando, quem sabe agora, né? Agora
né? De ir Muitos no passeios Nordeste, poder combinados. Vai amar. curtir, né? Maceió, você vai amar. Não vai querer voltar mais não, viu? Ai, a gente Não faz vai querer tantos mais planos, voltar. né? Que a Yasmin ama praia, a Yasmin ama comer camarão, ou agora ama tomar água de coco, açaí. E as Então, praias aqui assim, são fritinhas aí que ela vai gostar mesmo. então vai São curtir muito. aquecidas. As praias aqui são aquecidas, viu? Ai, que delícia, tudo lindo. E aqui a gente tá começando É. frio, aquela parte que você pegou assim, muito triste. O frio aqui é horrível, gente. Eu não gosto de frio. É, meu Deus, eu fui no frio. Ah, meu Deus. Nossa, Não coitado, estava chegou aqui acostumada. Não estava acostumada. E eu uma sofri serra, um né, pouquinho. Cintia? Aquela serra que você É. falou, meu Deus, tá? É melhor vida de alérgico no Nordeste. Vida de alérgico no Sudeste não é bom, né? É adaptação, né? É, eu era paulistana, morava aí na cidade, né, de São Uhum, Paulo, mas já fazia o quê? Mais de 20 anos que eu não ia, olha só. uhum. E aí eu não estava mais acostumada com esse frio, em hipótese nenhuma, e ainda não Uhum. estou. Eu prefiro o calor do Nordeste, com Eu também certeza. prefiro. Eu prefiro. Gente, eu moro aqui, mas eu falo, ó, tá começando, a gente tá se planejando aí pra ir pra Goiânia, que a gente ama o calor, sabe? Ai, como eu gosto do calor. Mas Goiânia ainda é seco, aqui não. Aqui é sombra, sol e água Oh, fresca. delícia, oh, delícia, oh, delícia. Quem sabe, né? O bom É, do meu bem trabalho é a assim. liberdade geográfica. E, gente, É, dentro da internet, essa liberdade geográfica de você fazer amizades, de você, eu falo muito isso, descobrir uma patologia, procura grupo, gente, na internet. Tem muitos grupos de patologias, a gente tem diversas patologias que a gente trabalha no momento de saúde. Tem muitos grupos. Pesquisa, você que está no Instagram, pesquisa a hashtag da sua patologia e você vai conhecer pessoas. Você começa a seguir pessoas. Então é para isso que tem a internet, para fazer essa conexão e para aproximar e para toda aquela vivência ter um propósito. É o que eu falo, tudo que eu passei, ela tinha que ter um propósito. E eu falo muito, gente, mamães, não murmurem que as coisas vão só piorando, né? Vão é, piorando e piorando e piorando. é Então tirar. comece a mudar, a agradecer. Então, o que que meu filho pode comer? Sou grato a Deus hoje pelo dia que ele passou bem. Hoje ele não teve crise alérgica, ou hoje ele teve. Mas o que que eu posso fazer para mudar? Então, Exatamente. surgiu tudo isso para quê? Para mudar uma mentalidade, para ajudar pessoas, que para mim, gente, foi muito difícil isso. Muito, Foi muito. muito difícil. Para você ter Ah, ideia, quando eu comecei a fazer a dieta, eu emagreci muito, uhum, porque a minha alimentação era desregrada. Então, eu uhum, comia muita besteira. Eu nunca fui uma pessoa assim, é, com muito peso, saudável. Uhum, né? Mas era. E aí eu comecei a emagrecer. E eu lembro que minha mãe ficou muito preocupada, sabe? Eu disse, meu uhum, Deus, essa menina não come nada. Meu Deus, tô preocupada com ela. Eu disse, uhum, mãe, eu como tudo, eu como muito bem. Só que a uhum, questão é que eu tirei o glúten na minha uhum, vida, o uhum, doce, o leite, que são coisas que inflamam o meu corpo. E uhum, hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, como uhum, raízes, frutas, verduras. Se a gente uhum, fizer ali um teste, né, de sangue para ver de vitaminas, sais minerais e tal, eu vou estar uhum, bem. uhum, Só que eu não como sim. nada que me engorde. Então, eu mudei a mentalidade da É um questão estilo de alimentar. vida, né, É um Cíntia? É um estilo de estilo de vida, vida. exatamente. E aí você sai para um lugar, é pizza, é Uhum, sanduíche, o pessoal vai dizer, é. ei, você não come nada, Uhum, entendeu? Mas não é isso. sabe que na janta você está comendo um bom inhame, uma boa Uhum, mandioca, uhum. raízes, entendeu? Salada, monte de tudo quanto é coisa. Exatamente, né? E aí é sobre isso, é você olhar o seu filho comendo uma Uhum, mandioquinha, uma batata doce, você saber que ele está comendo bem, está se alimentando uhum. bem. Não é porque ele não está podendo comer aqueles Cheetos, É. que a outra Mas criança ao você lado está faz. Gente, é comendo. tão gostosa, né? A mandioca assada, a gente faz essas chips, é tão gostoso, batata doce chips. É que pra nós, assim, ai, primeira coisa que você tem que mudar a sua mentalidade: dá trabalho. Mãe de alérgico, não existe isso. Mãe de alérgico, mesmo que você fale nunca cozinhou na vida, você começa a cozinhar, porque daí você começa a testar a química, né, Cintia?
de mistura isso com aquilo e daquilo. E aí, para ver nos paladar também, né? De substituir as coisas. Então, é um aprendizado, é um estilo de vida. E é isso que a gente quis manter aqui também. Então, assim, refri, aqui em casa não entra, só quando vem visita e a visita traz. Por quê? Porque a gente fala, não vamos consumir essas coisas, né? Por que que eu vou deixar essas coisas aqui em casa, sendo que não faz bem? De vez em quando vai na casa de alguém e tal, quer consumir, tudo bem. Mas não é aquela coisa do todo dia, né? Assim, de coisa que a gente vivia anteriormente, que é o normal, né? O brasileiro tá muito modelando o americano no alimento. Então a gente tem Exato. trazido muitas coisas assim, então é muito difícil. A maior dificuldade que eu tenho aqui em casa é que a Yasmin quer comer o arroz e feijão à noite. Então eu sempre cozinho muito, faço aquelas grandes quantidades, deixo tudo guardadinho, de porções, separadinho. E para ela tem que ter o arroz e feijão. Então, pra gente, às vezes a gente vai comer uma salada, ela fala, não, quero arroz e feijão. Então, assim, e aí quando sai, né, às vezes a gente passa muitos dias fora, tudo ela já começa. E cadê meu arroz e feijão? Cadê meu arroz e feijão? Né? Mas é legal ver isso. Fala, nossa, que legal, essa criança come, né? Normal, porque as mães também falam assim, ai, meu filho não come, meu filho não come. Mas, gente, você começa um monte de coisas saborizadas para o seu filho, com realçador de sabor. E aí, como que a criança vai começar a comer um paladar saudável, com gosto de cebola, alho, condimentos naturais que ela não está acostumada? Então, é mudar toda essa cultura mesmo, de cozinhar, de gostar disso, de montar uma rotina diferente. E é isso que a gente trouxe para vocês hoje. A gente, nossa, teve mais de 190 pessoas, 200 Que pessoas bom, que assistindo, bom. os que Maravilha. vão ouvir no podcast também, né, Cíntia? Eu queria, assim, nossa, esse bate-papo nosso que eu falei, é muito legal, né, Cíntia? Foi E, ótimo, foi ótimo. e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que ouviu, de tudo que já viveu. Então, mãezinhas, para as mãezinhas, né, que estão passando agora por esse processo, lembre-se que vai passar, tudo vai passar. Faça como a Tati disse, pegue o limão, tire uma limonada. O que que você vai estar oferecendo para o seu filho? Né? Isso é uma boa alimentação, é uma boa educação alimentar, né? Você vai estar nutrindo bem o seu filho. Claro que existe as dificuldades, né? Que a gente se adaptar ao mundo, a um novo mundo. Uhum, Mas pode ter certeza que é uma boa opção, não só para o seu filho, mas para você, para a sua família. uhum, E você fazendo essa dieta, logo a cura vai chegar. uhum, Procure ler mais, se informar mais, como eu disse, fique de olho nos rótulos, nas contaminações cruzadas, nos utensílios. Procure pesquisar quando você vai no restaurante, se o pessoal tem esse cuidado, se é específico para alérgico, se não é. Cuidado com os medicamentos. Também se proteja dos comentários das outras pessoas, né? Dizer assim, é super proteção, é frescura e tal. Você que sabe o que é melhor para você e para o seu filho. Então, uhum, confie no seu coração, pesquise muito, leia bastante, informe-se, que é isso que vai lhe dar armas para você continuar lutando. E uhum, qualquer coisa, né, pode me chamar no inbox, que eu puder ajudar nessa rotina, que vocês precisem de alguma dica, alguma orientação, pode chamar inbox, que a gente, o que puder fazer para auxiliar, estarei aqui. uhum. Cíntia, só tenho que te agradecer Ai, e que eu queria falar para agradeço. você, assim, né, de tudo que a gente já viveu, né, de tudo que a gente pode estar aqui contando para essas mães hoje. Então, gente, um dia, quem sabe vai ser você que vai estar aqui comigo, podendo falar que a cura chegou no seu lar. Então, assim, a Exatamente. cura chega, ela é um processo, mas é fé, é milagre, né? Crê nisso, né, também, né, Exatamente. Cíntia? Porque a gente fica muito preso a um diagnóstico que seu filho vai viver assim para o resto da vida. Então, nós somos provas vivas
que esse milagre, que essa cura existe. Tá aqui duas mães falando. Eu tenho Exato. lá como provar para vocês todos os testes, tudo que eu vivi tá lá no meu grupo. Se quiser lá, pode ir lá fuçar tudo lá, porque tá lá. E queria falar para vocês, queria te encorajar a viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Venceu o dia de hoje, amanhã é um outro dia, amanhã é outro dia. E o Cintia falou algo legal, que é você se blindar dessas pessoas. Gente, foi o que eu aprendi. Lá eu nasci uma nova Tati, uma nova mãe, de me blindar dessas pessoas que não amavam minha filha, dessas pessoas que não estavam nem aí com o que a gente estava vivendo. E foi lá que eu tomei uma decisão muito radical. Aqueles que nos amam realmente vão caminhar conosco. E Exato. aqueles que é fachada, né? Não quero mais que tá comigo. Então foi um divisor de águas ali na minha vida. Eu louvo a Deus por isso, porque nesse processo eu pude conhecer amigos verdadeiros. Eu tive amigas gestantes que passavam 4 horas sem comer nada para visitar minha filha. Trazia amiguinhos pequenininhos, deixava sem comer para brincar com a minha filha. Eu louvo a Deus porque eu conheci a Cíntia, porque eu vejo o Ah, eu Júlio também. crescendo. Eu amo tanto. E essa boneca linda, maravilhosa que ela tem. Para mim é como se fosse meus sobrinhos. Tem uma paixão muito grande de ver assim, o carisma do Júlio, os vídeos que ele faz. E hoje, gente, nós temos filhos muito inteligentes, muito. Então, Muito. assim, É algo que ajuda também na alimentação. A gente é pensa que não. Olha, para você ver, Tati, só rapidinho, é incrível, né? Todas as vezes que eu pesquisava a respeito da alimentação, da alergia alimentar, eu sempre caía no autismo. isso. É isso, eu Sempre pensei caía nisso no agora. autismo. Uhum. Você pensou, só que a Yasmin recebeu esse diagnóstico de autismo. Eu fiz a live esses dias e me emocionou muito, porque ela teve esse diagnóstico e a Yasmin, ela parou de andar, ela parou de falar, ela viveu um estado vegetativo e todos falavam, ela não vai voltar ao normal. Sua filha vai ser autista. E eu orava e falava, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Se for para mim ser mãe de um autista, eu vou ser. Se não, o Senhor vai mostrar para eles um milagre. E aí, Cíntia, quando eu cheguei nessa médica e levei Yasmin lá depois de um tempo, e ela olhou e falou assim: O que você fez com a sua filha? Eu falei, doutora, eu não fiz nada que a senhora mandou. Como assim? Eu falei, não, ela está em outro tratamento. Quando eu fui para a USP também, eu falei, gente, eu vou levar minha filha, mas eu não vou dar nenhum medicamento que vocês falarem. E foi o trato que eu fiz com eles. Podiam fazer o teste que quiserem, Yasmin, o exame que eles estudaram, o caso dela lá, porque foi um caso de milagre mesmo lá dentro, de ver uma criança que teve um diagnóstico e foi totalmente curada. Então, assim, ela é uma criança normal, perfeita, e muitas mãezinhas têm, né, a seletividade alimentar, tem o autismo, tá muito ligado a isso, né, É, Cintia? como o alimento ele pode ser inflamatório a Uhum, ponto de alterar algo nos neurônios que acabe modificando o comportamento dessa criança. Que não uhum, é questão de. É questão comportamental, né? O autismo é questão comportamental. Então, para você uhum. ver como esse alimento pode prejudicar a saúde do seu O filho. excesso de alumínio, Um excesso de excesso de mercúrio. alumínio, de Uhum, mercúrio, uhum, muito agrotóxico, uhum, enfim, são muitas variáveis que podem estar uhum, prejudicando a saúde do seu filho. Então, uhum, a alimentação, você estudar sobre alimentos, como você uhum, deve se nutrir, a sua família, o seu filho, é uhum. a melhor arma que você pode utilizar para a saúde, né, como um todo. Para qualquer doença, gente, para qualquer patologia. Então, esse é o nosso recado para vocês agora reavaliarem, né? Gente, quem quiser, quem não teve perguntas aqui hoje, mas assim, os inbox, quem quiser falar inbox, a gente está à disposição para responder. E gratidão a todos que ficaram aqui conosco, Muito gratidão, obrigada. Cíntia, que você Olha, eu que curta muito. agradeço, Tati. Muito obrigada. Você não sabe o quanto eu sou grata a você na minha vida. É, se não fosse você, né, ter acontecido algo com você no sentido assim, de ter passado a sua experiência, de ter sido tão bondosa,
de compartilhar a cura da Yasmin, eu jamais iria chegar em você. Então, eu Mas agradeço. é um processo, né, Cintia, assim, de se permitir, sabe, gente? Às vezes a gente fica muito fechado, né? Tem vergonha de falar, né? É muito difícil isso pra gente, né, Cintia? E aquele momento, Deus tocou muito no meu coração. Eu falei, se eu tô tendo todas essas dificuldades, e até hoje sempre foi esse meu propósito de vida, né? Por isso que surgiu o Momento de Saúde, de ajudar pessoas que estão passando com qualquer patologia. E eu vejo tantas pessoas, eu acho que se fosse hoje, eu ia ser bem blogueira mesmo na área, né? Eu ia ser blogueira, fazia live lá nos grupos, já mandava ver. Mas assim, a oportunidade. Então, gente, não fica se frustra, não se fecha, se abra para você conhecer pessoas como eu conheci a Cintia e virar amizade. Né? E muitas outras mães, nossa, Cintia, eu tenho muitas e muitas amigas por causa da alergia alimentar. Então foi assim um Eu marco na também, minha vida, muitos amigos. foi um marco. Então assim, é olhar para trás, olhar para a jornada e falar: "Nossa, eu superei, passamos, vencemos a alergia alimentar com a ajuda de Deus, com a ajuda do meu Amém. marido, né? Com a ajuda das Amo todas as pessoas". amizades. Então isso é Por importante. isso Então eu sou só grata a gratidão você. a você, as mãezinhas, o Agradeço. pessoal que ficou assistindo. E a gente está à disposição aí. E quando quiser vir pro frio também, pode vir. Fica aqui o Eu é convite, que viu? agradeço, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E mais uma vez reafirmando, eu sou muito grata a você pela cura do meu filho, e pela minha família, né? Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo na glória, porque não é fácil, mãe de alérgico, viver com medo, mas passamos, graças a Deus, como eu disse, tudo passa, né? Vencemos. Né? Então, Amém. Que Deus te abençoe. Um amém. beijão, gente. Tchau, Uma tchau. boa Tô noite para salvando todos que aqui. estiveram Boa noite. presentes. Até Beijo. mais. Tchau, Tchau. tchau.